Temos doutor Cláudio, doutora Maria. Olá, boa noite a todos. Alguém da comissão que pendente ainda, doutor? Doutor Cláudio? Oi, boa noite. Tem alguém da nossa comissão? Doutora Maria, doutor Vinícius. Eu vi que a Darlene entrou. Porque eu sei que o doutor Juliano está em horário de trabalho. Bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira palestra da Comissão dos Direitos da Neurodiversidade da UAB de São Bernardo do Campo. Eu sou a doutora Luana Eloá, presidente da comissão. Me acompanha na direção dos trabalhos o doutor Cláudio Carroza, vice-presidente da comissão, e a doutora Maria Del Rosário, secretária da nossa comissão. Hoje, um momento especial para nós, pois trazemos um tema muito debatido já entre o grupo e muito debatido com os nossos colegas, que sempre nos buscam pedindo um pouco de direção sobre essas novas terminologias, novas formas de atendimento aí da neurodiversidade. Então, hoje nós buscamos contribuir com a advocacia não só de São Bernardo do Campo, mas também com as famílias atípicas que estão acompanhando nossos trabalhos nesta noite. Eu registro a presença da senhora Marinês Câmara, que é mãe da Aninha, uma autista de Santo André, muito atuante dentro da comunidade atípica. Agradeço a sua participação. Também agradeço a todos os doutores e doutoras que estão participando deste evento, a qual eu vou registrar em nome do doutor Diogo da Silva Araújo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos somente direcionar, apesar de estarmos de forma virtual, algumas formalidades necessárias dentro da nossa atuação, na nossa advocacia. Pensando nisso, os nossos trabalhos vão ser divididos em 3 momentos. Primeira apresentação do Dr. Juliano Ferreira, que trará a visão como neuropsicólogo, contribuindo com a advocacia de São Bernardo do Campo, ao qual já registro todos os meus agradecimentos. Em segundo momento, o doutor Vinícius Fidelis, que além de advogado, também é secretário da nossa Comissão dos Direitos da Neurodiversidade, atuante na nossa comarca, que trará a visão jurídica e também de autista, né? É importante deixar registrado que o objetivo da nossa palestra esta noite é trazer informação, mas não extinguir o tema, e sim iniciar esse debate, o qual nós esperamos estar nos reunindo outras oportunidades para tratar mais sobre o tema. A Comissão de Direitos da Neurodiversidade, ela está aberta e registra aqui o convite a todos que queiram participar dessa comissão, onde nós trocamos muitas informações, mas também buscamos contribuir com a sociedade, com a cidadania. Dr. Cláudio Carroza, pode iniciar as suas considerações, acho importante. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Juliano, doutor Vinícius. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes. É importante, essa reunião vai ser bem importante para a nossa comissão. Doutora, começou a chegar algumas pessoas da nossa comissão, doutor Vander, doutor Diogo, e vai começar, daqui a pouco acho que entra mais gente. Doutora Keide. Vamos lá, vamos ouvir. Agradeço, doutor Cláudio. Gostaria só de registrar que, por questões técnicas, infelizmente, nós tivemos algumas ocorrências ao longo dos últimos eventos na OAB, com invasão de hacks dentro das nossas palestras. Todos os microfones estão fechados e o chat também está fechado.
o que não inibe que vocês possam participar e tirar suas dúvidas. Quem tiver dúvidas, queira passar para nós deixaremos disponibilizados o direct da nosso perfil no Instagram, Comissão dos Direitos da Neurodiversidade da OAB de São Bernardo do Campo. Procura a nossa comissão lá no Instagram, mande a sua pergunta por direct, que a doutora Maria Del Rosário estará acompanhando. Bom, nós iniciamos a nossa palestra essa noite com um convidado muito especial para a nossa comissão. Ele é responsável técnico da Clínica Espaço Atitude de Incluir, psicólogo de formação, especialista em avaliação psicológica e neuropsicóloga. Atua com crianças, jovens e adultos com psicoterapia individual no tratamento de diferentes patologias, na abordagem da terapia cognitiva comportamental e reabilitação cognitiva. E quem me conhece sabe que eu não sou muito de formalidade. Ele também é um parceiro do nosso movimento do Te Acolher Brasil, o qual eu agradeço, doutor Juliano Ferreira. O senhor está com a palavra nos próximos 30 minutos. Pessoal, boa noite. Meu nome é Juliano, como a doutora Luana já apresentou. A minha proposta para essa noite é trazer uma visão do que é o TEA, né, do que é o transtorno do espectro do autismo, de uma forma técnica, mas também muito descontraída. A gente está falando aí de um horário de 7 da noite, né? Provavelmente uma boa parte de vocês já trabalhou o dia inteiro, então se a gente ficar de uma forma, talvez de uma formalidade muito grande, isso vai gerar um sono, né? E o meu intuito aqui é que seja algo dinâmico e objetivo, para que vocês possam desfrutar desse momento e ter aí um pouco mais de conhecimento de como fazer esse atendimento com esse cliente, tá? Que, acima de tudo, apesar de ter as suas dificuldades, né, vocês vão escutar, eu ouvi muito o termo muito inabilidades, né, que é a falta de algumas habilidades, tá? Ele é um cliente, e por ser um cliente, ele tem que ser tratado, ele tem que ter ali a prestação de serviço igual como qualquer um. Eu trouxe um slide que depois eu posso compartilhar com a doutora Luana, e aí os interessados podem ter acesso, tá? Esse material é público, tá? Até porque eu acredito que o conhecimento ele tem que circular. Então, um dia eu tive acesso a esse documento, e aí então eu quero que vocês possam também ter acesso. Pode falar, doutora Luana. Acho que pode compartilhar. Consegue compartilhar aí? Consigo. Depois eu disponibilizo dentro da nossa comissão. Ok. Eu estou compartilhando, vocês conseguem ver? Só me sinaliza, por favor. Doutora Luana, consegue ver? Só que quando eu estou compartilhando, eu não consigo ver vocês. Então, se vocês puderem abrir o áudio para poder me falar, consegue ver? Estamos visualizando, sim. Perfeito. Qualquer coisa, se vocês não conseguirem ver, por favor, abram um áudio aí para poder, tá? Então, a nossa proposta aqui é falar um pouquinho sobre o atendimento jurídico do cliente autista. Mas para a gente poder falar um pouquinho de como vai ser e como tem que ser conduzido, né, algumas dicas, a gente precisa entender um pouquinho o que é esse transtorno do espectro autista. Primeiro, eu gostaria de trazer um olhar diferenciado com a palavra transtorno, né? Toda vez que a gente ouve a palavra transtorno, me dá uma sensação que é algo meio demoníaco, né? Algo que veio... Doutor, está compartilhando conosco a página do Meet. Do Meet. Deixa eu dar uma olhada aqui, por favor. É que para mim aparece que eu estou compartilhando o outro. E minimizar o do Meet. Deixa eu ver, só um minuto. A do Meet está minimizada. Tamires. Acho que ele tem que minimizar, não é isso? Ou eu que estou explicando errado? Ele tem que escolher as telas que estão em aberto, as janelas. Tá. Para mim só está aberto só uma janela só, que é a janela do slide. A nossa está aparecendo só meia página do Meet, da reunião, e o resto em branco. Tá. Se alguém puder me orientar de como eu posso fazer, eu posso mandar também para alguém
E aí a pessoa pode ir passando para mim também. Pode caminhar no meu WhatsApp, eu tento compartilhar. Posso fazer isso agora, só um minuto. Hum. Te encaminhei, doutora, dá uma olhadinha, por favor. Enquanto eu abro o material, gostaria de registrar a presença do Dr. Felipe Moraes. Dr. Felipe, ele atua, é presidente da comissão dos acadêmicos da OAB de São Bernardo do Campo. Nós agradecemos a participação. Doutor, eu vou só salvar o documento e já compartilho com todos. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho sobre o que é, né, que foi aquela tela onde eu parei. Eu gosto muito de desconstruir a ideia, como eu falei, de transtorno, né, porque transtorno vem com a ideia muito pesada de algo, às vezes até demoníaco, né? Então eu gosto de utilizar muito a expressão disfunção, tá? Por que é uma disfunção? As pessoas que são um pouco mais experientes, aí com uma idade, a gente vai se lembrar daquela TV que nós tínhamos, o HF, né? Em que a gente sintonizava. Então, a gente, dentro do espectro, a gente vai ter algumas inabilidades, né? Que vão gerar alguns prejuízos, porém, a gente pode sintonizar, ou seja, fazer reajustes através de estímulos. Esses estímulos, eles são terapêuticos, tá? Mas a família também, quando ela tem conhecimento, ela pode apoiar e ajudar. E aí, essas inabilidades, elas podem se desenvolver, melhorando muito. Ah, melhorou aqui. Ok, eu estou no segundo slide, por gentileza. Isso. Obrigado, perfeito. Então, essa disfunção, ela pode ser, então, reajustada, literalmente como aquela TV que a gente tinha o HF, tá? Dentro de uma condição que pode ser estimulada. E aí a gente pode diminuir algumas inabilidades, tá bom? Pode passar, por favor, doutora. Então, aí tem aí um conceito mais técnico, né, do que é o TEA. O TEA, na verdade, ele é uma abreviação que quer dizer transtorno do espectro autista, né, que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa já nasce com autismo, tá? Ela não desenvolve, não é uma coisa que ela pegou de alguém, tá? Ao longo da vida, tá? Então, é uma coisa que ela já nasce com isso. E ela vai se manifestando desde o início do desenvolvimento, tá? E ela começa a acentuar um pouco mais conforme vai surgindo esse desenvolvimento. Ele é um quadro altamente variável. Por que eu destaquei a palavra que é variável, tá, gente? Porque nenhum autista vai ser igual ao outro. Assim como a doutora Luana não é igual ao Caio, que não é igual a Juliana, que não é igual a Lígia, que não é igual a Magali, que não é igual ao Alisson, que estão aqui nessa sala hoje. Todos nós somos diferentes. Então, por que a gente deveria pensar que dentro de uma mesma patologia a gente não teria uma variação? Tá? Então, a gente tem sim essa variação. Essa variação ela pode gerar um impacto grande ou não na funcionalidade, que a gente vai falar um pouquinho do que seria essa funcionalidade, e vai gerar alguns prejuízos. Prejuízos aonde? Na comunicação, no comportamento adaptativo. O que seria esse comportamento adaptativo? Se adequar, que a gente também vai entrar especificamente em alguns pontos. E a socialização, tá? Doutora, pode passar, por gentileza? Tá. Então, quando a gente for pensar um pouquinho sobre o autismo, a gente vai ter alguns critérios diagnósticos. Esses critérios, eles estão embasados no DSM-5, tá? Que ele é como se fosse um dicionário com alguns pontos referentes a cada uma das patologias. Tá? Então, por exemplo, para ter o autismo, ele vai ter déficits nesses pontos. Então, por exemplo, aonde eu apresento déficits na comunicação e na interação social e
somado com padrões repetitivos e restritos. Então, eu dividi em 2 pontos para a gente poder entender um pouquinho o que seriam esses déficits na comunicação, tá? Por quê? Porque a gente vai ter autistas que falam muito bem, né? Que desenvolveram a fala, que constroem frases, que conseguem se expressar de forma oral. Só que aí a gente precisa entender o que seriam esses déficits na comunicação, tá? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Vitória, quer fazer alguma pergunta? Como nós estamos com o chat e o microfone fechado, doutora Vitória, eu vou pedir a gentileza para encaminhar as perguntas via chat, via direct, no nosso perfil do Instagram da Comissão dos Direitos da Neurodiversidade, para que a gente possa seguir com a palestra. Eu prometo, Vitória, que eu respondo depois toda, tá? Pode ter certeza disso. Pegando aqui, tem bastante pergunta já. Pode ter certeza. Doutora, pode passar por gentileza? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu dividi esses 2 pontos em 2 momentos. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, déficits na comunicação e na interação social e nos padrões restritos e repetitivos. O que seria mais ou menos isso? Então, vamos tentar entender o que eu estou querendo dizer com isso. O primeiro ponto que eu coloquei aí é referente ao azul, tá? Que eu coloquei os déficits na comunicação. E o que seriam esses déficits na comunicação para a gente ser um pouco mais objetivo? Então, vamos lá. Vamos tentar entender aí esses pontos. Seriam déficits persistentes na comunicação social e na interação social, em múltiplos contextos. Então, por exemplo, ele tem uma dificuldade para conversar só na escola. Então, não é só num local específico. A gente vai ter isso em múltiplos locais, tá? Seja na escola, seja em casa, seja no trabalho, tá bom? Por quê? Porque quando a gente fala de comunicação também, a gente vai entrar em alguns pontos falando de funções executivas, né? E essas funções executivas, elas incluem iniciativa. Então, eu tenho um objetivo com alguma coisa e eu preciso ter essa ação para ir lá resolver. Lembrando que iniciativa não tem a ver com proatividade, tá? São coisas diferentes. Um outro déficit também é uma reciprocidade socioemocional. O que seria essa reciprocidade socioemocional? A gente consegue se comunicar. Então, por exemplo, a pessoa com autismo, você vai falar, você conversa com ela e ela responde. Só que a gente precisa ver se essa comunicação é uma comunicação sustentada. O que é uma comunicação sustentada? Eu falo, você responde, aí a outra pessoa fala e você responde. Então, isso tem uma troca por um período. Agora, por exemplo, quando eu só falo e a pessoa só me responde com o olhar, isso daí não é uma comunicação sustentada. Tá? Então, eu preciso diferenciar. E aí, pensando nesse sentido, de que existe um déficit com relação à comunicação, eu preciso me preparar com relação a isso. Então, quando eu for conversar com o meu cliente, eu preciso perceber se ele tem esse déficit na comunicação. Como é que eu vou perceber? Primeiro, quando o cliente chega, é importante que a gente primeiro ouça ele. Então, quando eu começar a ouvir ele, ali eu já vou começar a perceber se talvez ele consegue construir frases, e essas frases, elas têm uma sequência lógica, ou se essa construção que ele está fazendo, às vezes vai ter uma desordem. Essa desordem a gente vai chamar de disfasia, tá? Que é a desordem das palavras. Se eu perceber, de repente, que ele apresenta uma desordem, eu posso utilizar alguns recursos. Quais recursos? Primeiro, eu posso usar palavras ao invés de frases. Então, ao invés de eu pedir falar para ele, tá, é casamento? O seu foco é no trabalho? Então, ao invés de eu construir uma frase para tentar direcionalizar aonde está o conflito que ele está me trazendo ajuda e apoio jurídico, eu posso usar palavras. Isso vai auxiliar tanto para ele quanto para você começar a direcionar. Então, você pode direcionar o contexto do local, tentar identificar quais são as pessoas envolvidas. Isso se você perceber que ele está apresentando aí uma disfasia, que é uma desordem nessa organização do contexto, tá? Caso você perceba que ele não está apresentando essa desordem,
Ok, você ouve e vai fazendo as suas intervenções para sua melhor compreensão de todo o cenário jurídico ali, tá? Então, porque esses déficits na comunicação, eles vão impactar muito. Porque vocês, enquanto prestadores de serviço, eu acredito que vocês precisam entender todo o cenário. Então, se a gente tem ali uma pessoa que tem essa dificuldade em se comunicar, a gente realmente vai ter ali um bloqueio. Geralmente, as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para se comunicar, talvez elas possam estar indo com alguém, né, com um acompanhante para poder dar esse apoio. É bem provável que vá, tá? Mas se por acaso ele não for, fica como sugestão que você possa primeiro ouvir. Eu acho muito importante, mesmo que você não consiga compreender todo o cenário, tá? Mas eu acho importante você ouvir. Isso mostra empatia e também mostra interesse. Ouvir todo o contexto e depois você resgata. Você pode só falar para mim de novo aonde é o local? E aí você pode começar a trazer palavras. É na sua casa, o problema é com a sua esposa, é com o seu chefe, é com a sua mulher. E aí você pode ir dando alternativas para ele ir direcionando para você. Eu não vejo problema nenhum de você fazer essa ação, tá bom? Doutora, você pode passar por gentileza. Passei. Ah, tá bom. Um outro contexto também, envolvendo aí os critérios, a gente vai encontrar questões de padrões repetitivos e restritos. O que seriam esses padrões repetitivos, né? São movimentos motores que, às vezes, eles podem apresentar uma estereotipia, né? Pode ser aquele movimento assim, ou se levantar, dar uma volta e sentar, né? Eu volto a dizer, o que isso vai incomodar ou o que isso vai impactar no meu trabalho? Né? Vamos pensar que a pessoa sente ali na minha frente, na minha mesa, para poder relatar um problema que ela está vivenciando e que ela veio buscar apoio jurídico, e de repente ela começa a apresentar um movimento como esse, ou ficar em pé, dar uma volta e poder sentar. Aonde isso vai impactar na minha compreensão, né? Talvez possa gerar um estranhamento para você. Por quê? Porque não é uma coisa que você tem visto, que você vê com frequência. Só que aí eu sempre trago a reflexão no sentido de aonde isso está me incomodando, né? Aonde isso vai dificultar o meu contato com a pessoa. Se a pessoa levantar, dar uma volta e voltar, quando ela voltar, senta novamente, você retoma. Ou talvez ela retome sozinha, né? Porque esses movimentos motores, geralmente eles vêm com uma proposta de se autorregular. Então, talvez a pessoa também esteja constrangida, porque vocês concordam comigo que ninguém procura um advogado para falar de coisa boa, né? A gente geralmente procura um advogado para tentar resolver um conflito que talvez a gente não esteja conseguindo resolver. E aí é constrangedor, às vezes, expor algumas fragilidades. Então, talvez ele precise desse momento para se autorregular também. Então, se levantar, girar e depois sentar de novo, pode ser uma situação para se autorregular. Mas volto a dizer, eu não vejo problema nenhum com isso. Outra coisa, às vezes ficar segurando alguma coisa na mão, isso também pode trazer um pouco de segurança. Insistência nas mesmas coisas, né? Então, por exemplo, sempre gosta de fazer do mesmo jeito, aquela inflexibilidade de rotina, a gente vai ter esses episódios também, né? Então, por exemplo, quando ele vai procurar, de repente, um serviço como o de vocês, pode dar rotina, só que provavelmente ele já se planejou para isso, porque eu acredito que a maioria de vocês, os que estão em formação e os já formados que já estão atuando, ninguém recebe uma visita do nada. Então, geralmente, ocorre um pré-agendamento, e nesse pré-agendamento, provavelmente, algum deles já relata superficialmente qual é o problema. Então, assim, mas existe essa dificuldade, e eu estou trazendo isso para vocês para que vocês tenham consciência. Alguns padrões ritualizados, então, assim, sempre fazer do mesmo jeito, né? Então, por exemplo, sempre acordar e ir no banheiro, né? E se a gente for parar para pensar, gente, alguns desses comportamentos são comportamentos que a gente tem também, né? E nem por isso a gente se enquadre dentro desses critérios diagnósticos.
é que, às vezes, quando a gente olha de fora, isso gera um estranhamento. Só que, volto a dizer, são comportamentos que a gente faz também, muito natural, tá? E o outro ponto que eu acho muito interessante, que eu coloco aí, é a questão da hiper ou hiporreatividade, que a gente vai também utilizar em outras terminologias como hiperfoco. Então, por exemplo, começa um interesse em algo que chama muita atenção e aí isso despenca aí a ficar horas, né? Então, por exemplo, gosta muito de carrinhos e fica ali com carrinho. Eu acredito que muitos de vocês passam por episódios muito semelhantes. Só para vocês terem uma visão, às vezes quando vai assistir uma série, começa a assistir a série e às vezes passa o final de semana inteiro assistindo a série. Se a gente fosse enquadrar dentro de comportamentos, né, essa atitude de focar numa única coisa e ficar horas e horas e horas é uma hiperreatividade. Mas nem por isso se enquadra dentro dos critérios diagnósticos. Porque para ser considerado autista, tem que ter mais de um desses parâmetros que se juntam para poder ser caracterizado como autista. Então, não é um desses critérios só, né? Eles têm que ter uma correlação, tanto dentro dos padrões repetitivos, quanto dos déficits de comunicação e interação social. Tá bom? Pode passar, por gentileza, doutora. Mas aí vem a minha pergunta, né? Mas o que é um cliente? Né? O cliente, ele é uma pessoa que foi buscar um apoio. Como eu disse para vocês, ninguém vai no advogado, né, para passear ou para contar uma novidade. A gente vai para buscar um apoio que talvez a gente não esteja conseguindo. E para a gente estar indo buscar esse apoio, tem que haver um pouco de empatia, né? Eu imagino que, principalmente quem já atuou aí com questões de divórcio litigioso, são coisas bem complicadas, porque a gente tem ali duas partes brigando, né? E a gente tentando entender todo aquele contexto, e a gente, às vezes, nem concorda com o que está ali dando apoio, mas a gente está ali para dar apoio, até porque a gente não está ali para julgar. A gente está ali para defender, independentemente da pessoa. E é isso que eu quero trazer para vocês. Né? Quando o cliente chega para a gente não está ali para julgar o cliente. Porque cabe o papel de julgar, doutora, você me corrija se eu estiver errado, cabe o papel de julgar ao juiz. Né? Vocês, enquanto advogados, vocês têm que defender, apoiar, né? E não julgar. Pode passar, por gentileza. E aí vem essa imagem que eu acho que ela é muito interessante, né? Mas ele é diferente. Aí eu pergunto para você, né? Mas o que é ser diferente? Eu sou diferente, né? Eu tenho certeza, apesar da maioria das câmeras estarem fechadas, mas eu tenho certeza que a Patrícia é diferente da Viviane, que é diferente da Carolyn, que é diferente do Cláudio, que é diferente da Beatriz. Mas, acima de tudo, né, todos nós somos seres humanos. Mas é muito interessante a gente observar, né, receber esse cliente e se impactar com os comportamentos dele. Só que você entende também, e eu quero deixar isso para vocês, que às vezes a gente se prende muito mais na patologia, no termo, do que no próprio indivíduo. Então, a gente saber que vai receber um cliente autista impacta muito mais do que a gente, de repente, receber um cliente que já matou um monte de pessoa. E se a gente for analisar superficialmente, ele pode também matar você, se ele matou já tantas. O que impede ele matar você também? Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês, para que a gente não tivesse a postura de julgar, até porque essa postura de julgamento é do juiz. A gente tivesse a postura de acolher, ter empatia, ter um olhar diferenciado. E se eu precisar de recurso, eu posso tentar usar. Passa para mim, por gentileza. E como é que eu posso atender, né? Você falou, e você não me deu dica. Como é que eu posso fazer isso, então? Trouxe algumas dicas para vocês, então. Ó, primeiro, mantenha um contato amigável. Às vezes, a gente, até por conta do nosso dia a dia, a gente recebe as demandas de uma forma muito forte. Né? Às vezes eu estou sobre uma questão de estresse,
Então a pessoa fala, já parece que eu já estou armado. Então, assim, vamos tentar receber de forma amigável, né? Não vamos jamais dispensar a ajuda de quem está acompanhando ele. Então, vamos pensar assim, tá a pessoa e tá quem está acompanhando. E aí, de repente, a pessoa que está acompanhando começa a falar para dar apoio. E aí você fala, não, deixa ele falar. Não, deixa a pessoa também dar esse apoio. Porque ele escolheu a pessoa para dar o apoio. Então, é importante que a pessoa também possa ajudar. Quando você for falar com ele, procure modular a sua voz. Né? O que é modular a voz? Eu não tenho necessidade de gritar. Se você está num ambiente fechado, você não tem necessidade de gritar. Né? Fale pausadamente, pergunte se ele entendeu. Se ele não entendeu, repita. Né? A gente vai ter aí dentro do espectro do autismo, alguns que vão ter prejuízo na cognição, né? Que vai gerar aí uma dificuldade de compreensão, e outros não. Né? Então, assim, existem pessoas que não são autistas, mas que têm muita dificuldade também na compreensão. Então, eu preciso saber me explicar, né? Vou usar, então, um tom de voz modulado aí, fazendo entonação que ajude a identificar essas emoções, mostrando empatia, mostrando não só que eu estou interessado pela situação, mas que eu possa ajudar ele, tá? O outro ponto que eu acho interessante a gente mencionar, tenha cuidado com toques e palavras. Gente, não são só pessoas com autismo, né? Eu não vejo necessidade da gente ficar tocando para falar às pessoas. Né? Isso também é uma estereotipia. Tem muita gente que, quando vai falar, tem a necessidade de tocar. Né? Então, não precisa. Eu não preciso afirmar o que eu estou dizendo tocando as pessoas. Tá? Haja com delicadeza, estimule ele a ter interação com outras pessoas. Então, por exemplo, fale com ele, olhando para ele. Se você perceber que ele desviou o olhar, continue. Não vai olhar para onde ele está olhando. Tá? Às vezes ele desviou o olhar só porque ele está buscando, porque ele está se autorregulando. Tá? Ajude a criar novas formas de comunicação. Então, volto a dizer, se você percebe ali um episódio de disfasia, que é essa desordem das palavras, apoie. Né? Então, você pode, de repente, começar a falar. Esse contexto, isso que você está me trazendo, foi na sua casa? Foi com a sua esposa? Foi com o seu amigo? Foi no trabalho? E aí você vai construindo aquele quebra-cabeça junto com ele. Tá? E, muito importante, imponha limites. Tá? Isso eu acredito que seja para todos. Tá? Ele está procurando ali você como um prestador de serviço e não como um amigo. Tá? Então, se você dar muita intimidade, talvez essas relações se confundam. É bem provável que elas se confundam. Então, estipule limites. Tá? Então, determine horários, fale quais os horários que você está disponível para atender ele. Né? E explique qual é a sua proposta diante do que ele trouxe para você. Deixe isso muito bem claro. Explique para ele tudo o que vai acontecer, assim como você faz com os outros clientes. Acredito que essa já seja uma conduta de vocês. Vocês têm a escuta atenta, organiza toda a estrutura e fala, olha, a partir disso nós vamos fazer esses trâmites. Então, assim como você fala com os outros, você pode utilizar com ele. Só sugiro que você utilize termos mais simples, de fácil compreensão. Porque se você utilizar termos técnicos, eu concordo para você. Até eu, que tenho um grau de instrução acadêmico, talvez tenha dificuldade de compreender. Bom, esses são o que eu trouxe, o panorama que eu trouxe para que vocês possam ter um pouquinho de conhecimento com relação ao autismo. Vou deixar a doutora Luana tá com o slide disponível, né? Como eu disse para vocês, o conhecimento tem que circular, tá? Então, fiquem à vontade para explorar e para compartilhar com outras pessoas também. Agradeço, doutor Juliano Ferreira, muito obrigada. Como sempre, impecável em suas apresentações, de uma forma muito direta, nos traz informações primordiais. E eu gostaria de registrar uma experiência que eu tive, por mais que eu seja mãe de autista, a gente não entende tudo, e eu tive um cliente autista, onde o fato de eu não modular a minha voz, a forma como eu me comunicava, causava para ele, assim, muito desconforto, muita dor,
e a chegar a ponto de ele não querer mais falar comigo. E aí eu tive a intervenção de um parente dele que me indicou para que eu chegasse a entender e que a forma como eu estava expondo era desconfortável para ele. Então, são pequenas orientações que fazem toda a diferença. Afinal, a gente sempre busca atender nossos clientes da melhor forma possível, para que a gente possa também transmitir dentro de uma ação, dentro de um processo, a verdade dos fatos que nos foram relatados. Então, Com muito certeza. obrigada, doutor Juliano. Eu que agradeço. Eu sei que o senhor tem que retornar para suas Vou atividades. precisar. Foi um prazer estar com vocês. Os meus contatos estão lá no slide, fico à disposição, tá, doutora? Muito obrigado. Pessoal, boa formação aí para vocês, tá? Obrigada, doutor Juliano. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, até mais. Eu gostaria de aproveitar e registrar a presença da doutora Juliana Roça e doutora Thais Viana, da comissão da mentoria aqui da OAB de São Bernardo do Campo. Doutora Thais é a presidente, doutora Juliana é a vice-presidente. Receba nosso abraço e agradecimento pelo apoio a essa palestra desta noite. Também registro a presença da doutora Daniele Campos, ela é vice-presidente da Comissão do Direito Médico, que também está apoiando este evento. Agradeço, doutor Felipe Moraes, já registrei os meus agradecimentos, sou presidente da Comissão dos Acadêmicos. Bom, nós vamos para a nossa segunda parte, trazendo o doutor Vinícius Fidelis, doutor Vinícius, e o doutor Vinícius, ele é advogado aqui da nossa subseção, secretário da nossa subseção, também atua à frente de uma militância buscando resguardar os direitos da pessoa autista. Vou deixar aqui que ele se apresente. Acho que o chat foi liberado, é isso? Não, o chat está travado. Eu vi uma mensagem aqui. Eu acho que está tendo invasão, Tamires. As perguntas e respostas estão ativadas, então eles podem fazer perguntas. Eu acho que é isso. Precisamos bloquear, porque eu já recebi algumas mensagens ofensivas. Aqui para mim está bloqueado. Está me aparecendo perguntas. Perguntas e respostas. Como que eu faço para bloquear isso? De vocês, os organizadores também estão todos bloqueados? Sim, mas está vindo conseguir apagar alguma. Na parte de perguntas e respostas, a gente recebeu algumas bastante ofensivas. Estou deletando as mensagens. Acho que eu consegui deletar todas. Doutor Vinícius, seja muito bem-vindo. Eu agradeço a sua disponibilidade. É uma honra falar com o doutor Vinícius. Quem me conhece sabe que eu quero todas as formalidades, doutor. Eu vou tentar não falar tanto, mas o doutor Vinícius, ele é brilhante, assim, ele é brilhante nas suas colocações, ele traz para a gente um conhecimento extremamente vasto, é uma pessoa de grande conhecimento, e isso eu tenho certeza que nós temos que aproveitar. Então, fica com a palavra, eu fico aqui no apoio, caso seja necessário. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Luana, nossa presidente. Obrigado, Luana. Agradecer ao Dr. Cláudio, à doutora Maria, ao Dr. Juliano, que saiu agora, mas que fez uma excelente exposição. Cumprimentar a ilustre comissão da Neurodiversidade e todos os demais aqui presentes. Eu gostaria de iniciar na comissão e nessas palestras uma boa prática, que é, tendo em vista que a reunião está sendo gravada e que ela poderá ser vista posteriormente, e também sabendo que podem haver pessoas cegas aqui, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos curtos, barba rente à face, estou vestindo um costume azul marinho, com gravata na mesma cor, uma camiseta azul clarinha, no meu fundo vocês podem ver uma parede branca e o resto do meu móvel. Agora, feita a minha audiodescrição, acho que posso me apresentar. Me chamo Vinícius, sou advogado, atuante na área de direitos humanos, pessoas com deficiência, tenho uma atuação voltada ao terceiro setor, sou atualmente coordenador adjunto da Associação Brasileira por Ação dos Direitos das Pessoas Autistas, a Abraça,
que foi uma das primeiras organizações a serem dirigidas por autistas. Sou diretor jurídico do VNDI, Movimento de Pessoas Negras com Deficiência, na qual eu sou um apoiador, e ano passado até tivemos presentes na ONU, em Genebra, apresentando um relatório sobre a situação das pessoas negras com deficiência no Brasil. Participo na comissão da OAB em São Paulo sobre direitos das pessoas com deficiência, e me faço presente também nessa comissão muito importante sobre neurodiversidade. E para concluir, eu sou uma pessoa com deficiência, já que eu sou uma pessoa autista. Eu pensei em falar algumas coisas sobre a prática de pessoas com deficiência, mas acho importante antes falar sobre o processo de inclusão e também sobre o que é a deficiência e como ela se dá no nosso meio. E também a relação da deficiência com outras opressões sociais, né? É importante a gente ter em mente que, ao decorrer dos anos, tivemos muitas formas de observar a deficiência. Numa época, ela prescindia a própria existência da pessoa. Quem fez direito, espero que grande parte aqui, quando estudou o direito romano, deve ter ouvido falar da Lei das 12 Tábuas, lá em Roma, aonde a quarta tábua dizia: é autorizado ao pai matar o filho nascido monstruoso, que era um eufemismo para deficiência. Era a mesma coisa que dizer que pessoas com deficiência eram indignas, eram incapazes, eram monstruosas, ou seja, não poderiam pertencer àquela sociedade. Tão antigo quanto essa visão extremamente religiosa de que a deficiência é uma maldição, era um castigo dos deuses ou coisa do tipo, é tão antiga também o interesse da medicina na deficiência. O que não se sabe ao certo quando esse interesse surgiu, mas tem noção que é a partir dali que se inaugurou o modelo médico de deficiência. Esse modelo médico de deficiência, ele tinha um pressuposto de que a pessoa existe, ela tem um problema, esse problema deve ser corrigido. E esse problema ali, ele era visto de maneira descontextualizada. Era visto de uma maneira aonde a pessoa, por si só, diante da sua condição, deveria ser corrigida. Esse modelo perdurou por muitos anos, teve seu ápice após as grandes guerras, principalmente porque os soldados voltaram das grandes guerras sendo pessoas com deficiência, e começou a se pensar em habilitar eles para voltarem à sociedade ou reabilitarem, da mesma maneira em que se via também a necessidade de você criar instituições segregadas e de cuidado, tirando completamente a dignidade da pessoa com deficiência. Foi por volta da década de 60 até a década de 80 que no Reino Unido começaram a se pensar a deficiência de uma maneira mais holística. Pensar a deficiência de uma forma em que as pessoas com deficiência não fossem pessoas isoladas da sociedade, mas parte dela. Então, criou-se a concepção de que a deficiência era resultado de barreiras que, com interação com suas limitações, com suas dificuldades, produziam na sociedade o que na época foi chamado de opressão pela deficiência. Essa opressão pela deficiência significava que o problema da deficiência era uma questão social. Eu gosto sempre de fazer um exercício, quando a gente pede para alguém desenhar um bonequinho, ele sempre vai desenhar uma cabeça, um tronco, 2 bracinhos, 2 perninhas, aquele do banheiro. Mas o que ocorre é que isso está tão impregnado na nossa mente que a gente começa a ter um padrão humano ideal. A gente começa a pensar na pessoa, no indivíduo, como se ela tivesse um padrão adequado. E todo aquele que não pertence a esse padrão adequado é uma pessoa incapaz, é uma pessoa que não de menos valor na sociedade. E daí surge o chamado capacitismo, que é a opressão pela deficiência, que é a opressão estrutural que guia a sociedade, que faz com que as pessoas com deficiência sejam vistas com menos valor. E é por isso que, quando a gente fala de inclusão, quando a gente vai iniciar qualquer discussão sobre inclusão, a gente precisa primeiro pensar o autismo enquanto uma deficiência no sentido do modelo social de deficiência, e entender que se o autista hoje ele enfrenta dificuldades, não é pela sua condição de autista. Pelo contrário, é porque a sociedade não está preparada para receber o autista. A sociedade não está pronta
para incluir as pessoas. E é nessa medida que a gente precisa pensar. O autismo, quando a gente pensa ele numa perspectiva de direitos humanos, a gente vê que ele é uma diferença. E ele é uma diferença como qualquer outra diferença. E ele é uma deficiência como qualquer outra deficiência, que existem limitações. E por existirem limitações, é necessária acessibilidade. Em 2007, quando foi criada a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, ela trouxe uma nova perspectiva ao direito. Se iniciou-se ali uma série de debates que vinham desde o início dos anos 2000 e que foram alimentadas dentro desse modelo social. A partir do modelo social, a convenção foi aprovada e no Brasil ela se tornou a primeira convenção de direitos humanos a ser incorporada no nosso ordenamento. Então, o que a gente vai ter é princípios novos e um novo bloco de constitucionalidade que vai nos mostrar a forma de se interpretar tudo que está na Constituição. Hoje, não dá para falar sobre direitos fundamentais, sobre falar de direitos humanos, sem considerar um direito princípio, que é a acessibilidade. E da acessibilidade decorreriam outros direitos. Decorreria o desenho universal, decorreria as outras técnicas, decorreriam as técnicas de acessibilidade. E é por isso que, quando a gente está diante de pessoas com deficiência, a gente precisa, obrigatoriamente, tanto as pessoas, quanto indivíduos, quanto as empresas, quanto os órgãos públicos, quanto os legisladores, quando vão criar as leis, quanto o judiciário, quando vai aplicar a lei, pensar na deficiência como algo que tem que ser de uma maneira integral e contextualizada com a própria vida da pessoa com deficiência. Existe uma equação que foi desenvolvida pelo Banco Mundial, ainda no início dos anos 2000, que mostrava, que fazia o cálculo da deficiência. Ele pegava o ambiente, e dentro desse ambiente ele atribuía uma nota. E colocava também a limitação da pessoa, e aplicava uma nota. Então, se a gente tinha uma pessoa cujo a deficiência valesse 1, ou seja, uma pessoa com baixo nível de suporte, e ela estivesse em um ambiente totalmente inclusivo, então a deficiência não seria uma questão, já que 1 vezes 0 é 0. Já se uma pessoa com alto nível de suporte estivesse em um ambiente totalmente inclusivo, a deficiência também não seria uma questão, já que 5 vezes 0 é 0. Mas uma pessoa com deficiência, com baixo nível de suporte, que tivesse um ambiente onde não lhe é fornecido nenhum apoio, então a gente poderia atribuir o status 5, então a deficiência ali teria a nota 5 e ela seria uma questão, ela seria a causadora de dificuldades. Embora haja críticas desse modo de enxergar a deficiência, principalmente das teóricas feministas que vieram na década de 90, que diziam que outro fator importante de ser considerado é a própria subjetividade da deficiência, a exemplo das pessoas com deficiência intelectual, com as pessoas autistas com maior nível de suporte, cujo a acessibilidade não superaria totalmente as condições da deficiência, e a deficiência continuaria sendo uma questão por essas questões que são subjetivas, ainda assim, um espaço inclusivo, ele torna o esforço que a pessoa com deficiência tem de superar as suas dificuldades muito mais fáceis, muito mais tranquilas. Então, acompanhando o que o Dr. Juliano disse, a adoção de práticas acessíveis e inclusivas, elas não são apenas uma boa prática, mas também é uma obrigação constitucional. Eu lembro que uma vez eu precisei ser atendido em um espaço diferente do direito, que eu fui tratar que eu estava com o meu cartão de autista e eu fui tratado de uma maneira super infantilizada. Eu fiquei muito mal, porque eu pensei, caramba, eu tô aqui, eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou uma pessoa autista, e nesse ambiente eu estou sendo infantilizado. E isso acontece em todos os espaços em que uma pessoa autista vá. E nós, como operadores do direito, devemos pensar diferente. A gente não pode imaginar que a pessoa, que é o primeiro passo da inclusão, é justamente superar essa barreira, que é o capacitismo,
que é a gente pensar que toda pessoa com deficiência ela vai ser incapaz. Então, a partir de uma presunção da capacidade da pessoa com deficiência, a gente começa a analisar de maneira subjetiva e muitas vezes até através do afeto entender quais são as necessidades daquela pessoa. E com isso a gente consegue aplicar de maneira mais efetiva as metodologias e as técnicas que o Dr. Juliano bem explanou aqui. E é importante também a gente lembrar que pessoas autistas elas podem chegar no escritório com as mais diferentes demandas. Ela pode chegar por uma questão do meio dela, ela pode chegar por uma questão de divórcio, mas ela também pode chegar em quem for criminalista porque ela cometeu um crime, já que ser autista não tira da pessoa nenhuma e não cria uma aura moral em volta dela e nenhuma condição incorruptível de que ela não possa cometer deslizes éticos e morais por ser uma pessoa autista. Então, considerar e não julgar primeiro um grande passo. A ONU, a Organização das Nações Unidas, tem preparado de maneira bem constante comentários gerais da CLPD, onde ele tem instruído as práticas institucionais, que, apesar de não serem direcionadas a advogados, são parâmetros que podemos utilizar no nosso trabalho. Está sendo preparada uma convenção sobre linguagem simples e na verdade, muitas vezes, o que a gente chama de acessibilidade, às vezes são apenas boas práticas. No direito, a gente tem esse vício de querer sempre falar difícil, de querer sempre criar barreiras linguísticas que afetam não só as pessoas autistas, afetam as pessoas com baixa escolaridade. Eu lembro que uma vez eu participei de um workshop e era sobre linguagem simples e como se comunicar de uma maneira que fosse acessível para todas as pessoas. E foi me mostrada uma pesquisa feita apenas com acadêmicos, né, mestres e doutores, dentro da Faculdade Estadual do Rio de Janeiro, aonde foi apresentado 2 textos jurídicos, um com linguagem simples, com verbo no transitivo, com eu vou pegar e não pegar eu vou, porque isso dificulta também a interpretação, e colocaram ali esses 2 textos e pediram para que essas pessoas, lembrando, mestres e doutores, analisassem o texto e explicassem qual era a intenção ali. Apenas 20% deles conseguiram responder o texto jurídico com a linguagem tradicional do direito. Ou seja, a gente já cria barreiras, né? Então, eu acho que o principal passo para se incluir uma pessoa com deficiência é realmente se tirar essa coisa da gente querer falar difícil ou falar de uma maneira muito técnica. Eu sei que, por vezes, a formalidade da situação exige, mas existem muitas questões envolvidas com linguagem que poderiam ser evitadas. E quando você começa a pensar de uma maneira mais inclusiva, quando você começa a pensar que quando você começa a ter práticas para incluir autistas, você também acaba incluindo as mais diversas pessoas. E algum parâmetro, assim, sociais mesmo, é sempre agir com respeito, se despir de qualquer preconceito e entender que o direito, ele é uma ferramenta importante, não apenas para que as pessoas atinjam seus objetivos e ganhem suas leads, mas também uma ferramenta de transformação social. E se nós, enquanto operadores, não começamos a ser mais inclusivos, não apenas com as pessoas com deficiência, não apenas com os autistas, mas também com pessoas com baixa escolaridade, pessoas entendendo os contextos que as pessoas estão inseridos, a gente consegue avançar muito em todas as nossas práticas. Não trago aqui hoje receita de bolo. Eu acho que dizer para as pessoas quais são os métodos inclusivos
já foi muito bem explanado pelo Dr. Juliano algumas técnicas, mas eu realmente acredito que a inclusão ela se dá inicialmente, prioritariamente, por esse afeto, né? Por essa empatia de entender os passos e entender a trajetória e os contextos em que cada pessoa, independente de sua condição, estão inseridos. Eu acho que é isso. Agradeço mais uma vez a doutora Luana, ao doutor Cláudio e a doutora Maria e essa comissão. E fico muito feliz pela oportunidade de expor algumas considerações sobre deficiência, sobre autismo, e acredito que complemento o doutor Juliano quando ele traz coisas mais práticas para facilitar o atendimento de clientes autistas. Ai, agora eu tenho que falar? Depois do doutor Juliano, doutor Vinícius, fica difícil. Nós resgatamos aqui dentro da comissão a questão da cidadania, né? Eu acho que nós estamos na casa da cidadania, de uma forma virtual, mas nós estamos na casa da advocacia da cidadania. E nós trouxemos questões que são importantes, nós contribuímos com uma mudança de olhar para com o ser humano, entendendo que existe dentro da nossa sociedade uma diversidade, as pessoas são diferentes e muito, muito importante que assim seja para que tudo funcione. Eu sempre brinco que corpo é feito por membros e cada membro tem uma função diferente, que se todo mundo tiver a mesma função, não é corpo. Então, a gente precisa ter dentro do nosso corpo, pensando na advocacia, a advocacia, ela funciona de uma forma cada um diferente para formar a advocacia. Então, nós contribuímos hoje com a nossa advocacia de São Bernardo do Campo, trazendo duas pessoas que são renomadas no nosso meio, são pessoas muito gabaritadas, mas que trazem uma mudança de paradigma, né? Eu estou em casa, gente, vou pedir perdão que o cachorro já está latindo aqui, mas é uma mudança de paradigmas. E aí, pensando nessa mudança de paradigmas, doutor Vinícius, doutor Juliano nos trouxe bem. Tamires, você acha muito difícil a gente tentar abrir o chat para mensagem? Você acha muito arriscado? Eu acho, Luana, mas se quiser a gente pode abrir sim, mas eu acho um pouquinho arriscado, viu? Porque Então, tentaram por 2 vezes já. então nós vamos fazer assim. Tem pessoal aqui ainda na palestra esperando ter uma oportunidade. Vamos combinar então, doutor Vinícius, se o senhor me permitir, nós temos o Instagram da comissão, a Comissão dos Direitos da Neurodiversidade, OAB São Bernardo do Campo, o nosso perfil. Você pode mandar, quem estiver participando da palestra, via direct. Ao longo da semana, nós vamos pegar todas as mensagens, encaminhamos quando for para o doutor Juliano ou para o doutor Vinícius, para que eles possam responder. Pode ser, doutor Vinícius? Eu passo a palavra agora para o doutor Cláudio Carroza para suas considerações finais e também nos trazer a finalização dos trabalhos. Boa noite. A câmera aqui não está abrindo, mas tudo bem. Doutor Vinícius, muito obrigado. Palestra fantástica. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam. E nós temos podia entregar o certificado, né, doutora? Está bem falho o microfone, doutor. O doutor Juliano não está mais presente, mas nós vamos encaminhar para o doutor Juliano o certificado dele. Acho importante fazer a leitura, doutor. Vou fazer. Então, eu vou fazer a leitura do doutor Fidelis e do doutor Vinícius primeiro. Certificado. A Ordem dos Advogados do Brasil, 39ª Subseção São Bernardo do Campo, certifica que Vinícius Fidelis proferiu palestra sobre o tema o atendimento jurídico do cliente autista, realizada nesta data, pela Casa da Advocacia e Cidadania de São Bernardo do Campo,
São Bernardo do Campo, 26 de abril de 2023. Quem assina é o doutor Luiz Ricardo Viajone Bertanha, nosso presidente da 39ª subseção, e doutora Elaine Brandão, secretária-geral da 39ª subseção da OAB São Bernardo do Campo. Doutor Vinícius. Microfone fechado, doutor. Fico muito agradecido e, mais uma vez, agradeço a essa ilustre comissão. Bom, nós chegamos ao final da nossa palestra. Retomo os agradecimentos à comissão de mentoria, a qual temos a presidente doutora Thais, a vice-presidente doutora Juliana, que apoiou esta palestra desde o início. Agradecendo também a doutora Daniele, vice-presidente da Comissão de Direito Médico, que também nos acompanhou. Agradeço a todos que estiveram presentes. Espero que tenha sido enriquecedor para todos, assim como foi para a minha pessoa. E nós encerramos a nossa palestra desta noite. Agradeço, doutor Cláudio, doutora Maria, e desejo a todos uma excelente noite. Boa noite. Boa noite. Vamos